Olá, estamos iniciando mais uma aula. Hoje a gente vai estar falando ainda sobre a atmosfera e a biosfera, tá? Já a segunda parte. Eu quero ressaltar que a gente já está na segunda unidade, tá? A gente já está trabalhando com os assuntos da segunda unidade. A gente vai dar continuidade, né, falando sobre o ar rarefeito, tá? Bom, pegue um desentupidor de pia comum e comprima-o contra uma parede de azulejos, tá? Depois você vai observar se ele fica ali grudado por algum tempo, tá? O que de fato ocorre é que o ar que estava no desentupidor, ele escapa parcialmente durante a compressão, tá? O ar que permanece, ele vai ficar então rarefeito. Desse modo, a pressão de dentro para fora, ele torna-se menor do que a pressão de fora para dentro, tá? A gente vai chamar isso de pressão atmosférica, tá? E a borracha, ela vai ficar comprimida contra a parede, tá? Aos poucos, no entanto, o ar ele irá penetrar novamente o desentupidor, tá? E as pressões interna e externa voltarão a se igualar, tá? E o desentupidor ele se desprende, tá? Se solta da parede. Seguindo para o próximo exemplo, tá? Dentro ainda do conceito de rarefeito, tá? Você certamente já tomou refrigerante com canudinho, tá? Aí eu pergunto a vocês, como é possível o líquido subir pelo canudinho? Bom, quando você aspira pelo canudo, o ar que estava dentro dele torna-se rarefeito, tá? Em consequência, a pressão interna ela vai diminuir, tá? Não se esqueça de que o movimento se dá sempre no sentido do maior para a menor pressão, tá? Perceba que o refrigerante ele é empurrado e não puxado para a sua boca. Bom, as bombas de água, elas são muito usadas no interior para puxar a água de poços, tá? Funciona de modo semelhante. O motor elétrico, ele se encarrega de tomar rarefeito do ar do interior do tubo. Consequentemente, a pressão atmosférica ela vai empurrar a água para cima. Outro exemplo, o aspirador de pó. O aspirador de pó ele funciona como as bombas de água. Um motor elétrico torna o rarefeito do ar do aparelho. A pressão atmosférica é empurrada, tá? Ele empurra o ar para dentro do aspirador, o que é dotado de filtros que retém o pó. Agora a gente vai falar, né? A gente vai entrar um pouquinho, vai falar sobre o conceito da pressão atmosférica, tá? Eu pergunto a vocês já viram encher um pneu de carro ou de uma bicicleta? Tá? Sabe como é que isso funciona? Bom, o ar dentro dos pneus, ele está sob uma pressão, tá? Assim como o ar contido num balão de festa, como a gente já tinha visto no slide anterior, tá? O ar que forma a atmosfera, ela também exerce uma pressão sobre a superfície da Terra, tá? Inclusive sobre os seres vivos. Bom, a gente vai agora observar essa imagem aí, tá? Bom, uma pessoa ela colocou a água em um copo e depois ela cobriu com uma folha de papel, tá? Em seguida, ela pôs a mão cuidadosamente sobre o papel e virou o copo de boca para baixo e tirou a mão devagar, tá? E você pode observar, como mostra aí na terceira figura, que a água ela não caiu. Alguém poderia me explicar o porquê disso? Por que isso acontece?
Bom, a atmosfera ela exerce pressão sobre todos os objetos que ela envolve, tá? E sobre também a superfície da Terra, como a gente já viu. Bom, essa pressão ela é chamada de pressão atmosférica. Bom, a pressão atmosférica ela se deve ao peso da massa de ar sobre a superfície do planeta e sobre qualquer contato, tá? Qualquer corpo em contato com o ar. Bom, nessa situação aí mostrada nessa figura, tá? Que foi um teste simples de evidência da existência de pressão atmosférica, tá? Nessa figura aí, a gente observa que a pressão do ar ela é exercida sobre a folha de papel, continua atuando mesmo quando o copo ele é virado, tá? De boca para baixo. Bom, a água ela não cai porque essa pressão que age externamente é capaz de suportar a pressão exercida internamente pela água sobre o papel, tá? Agora que você já viu o conceito de pressão atmosférica, saberia dar outros exemplos de situações em que ela é evidenciada, tá? Outros exemplos relacionados com a pressão atmosférica, como comprovar que a pressão atmosférica ela existe. Bom, como a gente já tinha visto, tá? Anteriormente, quando você usa um canudinho para tomar um suco, tá? Parte do ar é retirado de dentro do canudo. Bom, com isso a pressão do ar no interior do canudo ele fica menor do que a pressão atmosférica sobre o suco, tá? Assim, o suco ele é empurrado pela pressão atmosférica para dentro do canudo. Bom, o conhecimento da pressão do ar também vai nos ajudar a entender, tá? Por que fazemos 2 furos em uma lata de óleo ou de azeite. Bom, por um dos furos o líquido ele sai da lata, tá? E pelo outro o ar ele vai entrar, tá? Sem o segundo furo a pressão do ar dentro da lata ela irá diminuir, tá? A ponto de segurar a saída do líquido. Bom, agora a gente vai ver uma outra observação, um outro exemplo, tá? Veja agora mais um exemplo da ação da pressão atmosférica, tá? Em situações do nosso dia a dia. Bom, você já deve ter observado, tá? Em embalagens de conservas ou de requeijão, por exemplo, com um pequeno lacre de borracha ou plástico no centro da tampa, como mostra aí na figura abaixo. Bom, basta retirar, tá, esse lacre para poder levantar a tampa facilmente, certo? Eu pergunto a vocês por que isso acontece, tá? Antes de tirar o lacre, a pressão do ar de dentro do recipiente ele vai ser menor do que o de fora, tá? E assim a pressão atmosférica do lado de fora segura a tampa. Quando o lacre ele é retirado do ar, quando o lacre ele é retirado da tampa, tá? O ar ele entra por um furo que existe na tampa e a pressão do ar de dentro e fora ele vai se igualar, tá? Bom, agora a gente vai ver como é possível medir a pressão atmosférica, tá? Um rápido contexto histórico. Bom, a existência da pressão atmosférica ela foi demonstrada pela primeira vez em pesquisas realizadas pelos cientistas italianos Evangelistas Torricelli e Vincenzo Viviani. Bom, eles procuravam explicar por que as bombas de água de sucção e sifões somente conseguiam captar a água do subsolo localizada a no máximo cerca de 10 metros de profundidade. Bom, em 1643, tá, Viviani ele realizou um experimento idealizado por Torricelli. Bom, para testar e explicar essa limitação. Bom, o que foi que ele fez? Ele colocou mercúrio em um tubo de 1 metro. 1 metro equivale a 100 centímetros, tá? De altura, tá? Fechado em uma das pontas. Em seguida, ele mergulhou a ponta aberta do tubo em um recipiente também com mercúrio.
observando que um pouco do metal contido no tubo desceu para o recipiente, tá? E que a coluna do mercúrio dentro do tubo estabilizou com cerca de 76 centímetros de altura. Bom, aí eu pergunto a vocês, você imagina por que apenas parte do mercúrio do tubo desceu para o recipiente, tá? Ou o que impediu que o tubo do líquido, tá? O que impediu todo o líquido de descer do tubo? Bom, o mercúrio ele parou de sair do tubo porque foi impedido pelo ar, ou seja, pela pressão atmosférica. Ao atuar na superfície do mercúrio contido no recipiente, tá? A pressão exercida pelo ar conseguiu equilibrar a pressão exercida pela coluna de 76 centímetros de mercúrio. Bom, como o experimento foi realizado ao nível do mar, chegou, tá, a conclusão de que a pressão atmosférica nessa altitude ela equivale em média à pressão exercida por uma coluna de 760 mililitros, tá, de mercúrio. Então, 76 centímetros, tá, equivale a 760 mililitros, representada por 760 mililitros de mercúrio. Bom, essa pressão é atualmente definida como 1 ATM, uma atmosfera, uma pressão atmosférica, tá? Outra unidade de pressão é o Pascal, que é representado pela sigla PA. Bom, um Pascal vale cerca de 0,0075 mililitros de mercúrio, tá? A pressão de 1 atm, tá, é equivalente àquela exercida por uma coluna de cerca de 10 metros de água. Aí eu pergunto a vocês, por que é necessário uma coluna muito mais alta de água do que a de mercúrio para exercer a mesma pressão de 1 atm? Bom, essa diferença ela vai ser dada porque a água ela vai ser menos densa do que o mercúrio. Isso quer dizer que a garrafa, tá, de 1 litro de água tem menos massa do que teria uma garrafa com 1 litro de mercúrio, tá? Esse conhecimento todo que a gente viu sobre o que acontece com a coluna do mercúrio em diferentes condições de pressão atmosférica possibilitou a construção de barômetros, tá? Barômetros é medição de pressão, tá? É um instrumento que vai medir a pressão atmosférica, tá? O barômetro foi provavelmente inventado por Torricelli. Bom, agora a gente vai entrar, né, na pressão atmosférica, tá? Altitude e meteorologia. Bom, quanto maior a altitude de um local, menor é a camada de ar sobre ele e, portanto, menor é a pressão atmosférica. Bom, o que podemos concluir, então, sobre a pressão atmosférica em cidades localizadas em diferentes altitudes? Você saberia responder? Bom, em cidades no alto de uma montanha, a pressão atmosférica é menor, tá, que em cidades ao nível do mar. Tá? Dessa maneira, por meio de medição da pressão atmosférica com um barômetro, é possível estimar a altitude de um local. Bom, além disso, mudanças locais de pressão atmosféricas associadas às condições atmosféricas, como ventos e formação de nuvens, elas são bastante úteis para prever mudanças no tempo, tá? Por isso, os barômetros, eles são também usados em estação meteorologística, tá? Como mostra a imagem aí. Tá? Essa imagem aí, ela é um esquema mostrando a variação da pressão atmosférica em diferentes altitudes, tá? A altura da coluna do mercúrio do barômetro no topo da montanha, ela será menor do que ao nível do mar, tá? Lembrando que esses elementos, eles são elementos representativos, tá? Em tamanhos não proporcionais entre si.